Irmãos, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar aí nossa manhã, nosso aprendizado. É muito gratificante estar retornando aí com os irmãos. Tive alguma falta, né? Saudade, mas confesso também que fui meio omisso. Não peguei na lição esses dias, que a gente fica naquela vibe da diversão, né? E aí a gente acaba só o básico mesmo, oraçãozinha e tal, para se manter, né? E falamos de Jesus pouco, então foram poucas as oportunidades. Mas graças a Deus estamos bem e vejo também que os irmãos estão bem aí, seguindo nessa caminhada, né? O nosso irmão ali, como é o nome, irmão? Jailson. Espero que o irmão fique com a gente, né? Já foi apresentado ali. E que o irmão possa se sentir bem. E a nossa aula aqui é bem participativa, fica à vontade, viu? Bom, na semana passada, irmão, a lição de número 4, ela falou sobre a Trindade, né? Não foi isso? Eu acho que foi dado na terça, foi isso, irmão? Deus triuno, isso. Então o tema foi Deus é triuno. E embora eu não tenha estudado essa lição, nem participei aqui com os irmãos, certamente foi falado sobre um Deus que é único e trino, né? Se divide entre aspas em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É considerado pelos teólogos essa questão da Trindade um dos maiores mistérios da Bíblia, se não o maior de todos os mistérios da Bíblia. Mistério é algo que você não consegue entender, né? Eu ouvi recentemente alguém dizer que no princípio Deus criou todas as coisas e por causa disso essa pessoa afirmou que no princípio Deus criou Jesus e criou o Espírito Santo também. Se Deus criou todas as coisas, Deus criou Jesus. Isso é uma heresia muito grande. Não é assim. Esse é um entendimento herético, um entendimento aí defendido, sobretudo hoje, né, pelos testemunhos de Jeová. Né? E existem questões na Bíblia que não tem sequer uma explicação. Não tem como entender e não adianta fuçar. Né? Justamente porque não há também a menor compreensão, né, do assunto. Essa questão da Trindade, por exemplo. Ou você aceita ou não. Então, quando for assim, apenas creiamos naquilo que a palavra de Deus nos revela. E a lição de hoje, ela tem tudo a ver com o tema da semana passada. Nós iremos falar sobre a deidade de Jesus. Falar que Jesus é Deus. Né? Assim como na 9ª lição, que há 4 lições, né? Nós iremos falar sobre a deidade do Espírito Santo. Iremos falar que o Espírito Santo é Deus. Né? Falar que Deus é Deus, a gente é Deus Pai, Deus não precisa, né? Então, o tema de hoje, ele é Jesus é Deus. Né? A lição aí do dia... Hoje é quanto mesmo? Dia 3 de fevereiro. É 2 de fevereiro de 2025. Estamos atualizadíssimos. Esta afirmação de que Jesus é Deus é verdadeira e é necessária de que todo cristão aceite essa afirmação. Jesus é Deus. O cristão que não confessa Jesus como Deus compromete sua fé, limita a pessoa de Jesus a algumas coisas. Jesus, para fazer o que fez e para ser o que é, precisa ser aceito como Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Como dissemos agora há pouco, não temos como explicar o porquê de Jesus ser chamado na Bíblia de Filho de Deus e ao mesmo tempo de Deus. Ué, ele é filho ou ele é Deus? Ele é filho ou é pai? Né? É confuso, é Trindade, não se explica, é mistério. Não temos como explicar como que o Filho, juntamente com o Pai, em essência e natureza,
né, e também com o Espírito Santo, são referidos na Bíblia como sendo criadores de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra e tem lá façamos, né? Quem façamos? Se é uma pessoa só, por que façamos? No plural, Né? Então, como que explicar isso? Jesus, no meio das Escrituras, né, é chamado primeiro da criação, mas fala que ele é criador também. Então, percebe que é mistério? Ou você aceita ou você rejeita. Né? Eu aconselho que vocês aceitem isso. Né? E por que nós não temos como explicar isso? Porque também não entendemos isso, ninguém entende, a teologia não entende, os estudiosos eruditos não entendem isso. A nossa mente não consegue alcançar o entendimento necessário para compreendermos os mistérios de Deus. Não adianta, né? Vai dar um nó e você vai acabar ficando louco. E por outro lado, a própria Bíblia ela não tem por prioridade, não é interesse da Bíblia, revelar tudo sobre Deus. Né? Não é. Meu sogro tem um versículo que ele sempre cita. Em toda e qualquer situação ele cita isso. Né? As coisas que foi revelado, né? As que não foi é para Deus. Né? Ele fala isso. Então como fica tudo isso? Apenas creiamos no que a Bíblia nos revela. Né? E ela nos revela que Jesus é Deus. Então o Bíblia fala, a gente assina embaixo. Se a Bíblia se cala, a gente também se cala. O texto A. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo João, ele inicia o seu evangelho nos revelando que Jesus, no princípio, era a palavra de Deus, era o Verbo. Né? Algumas traduções trocam aí palavra com verbo. Que Jesus estava com Deus e que Jesus era Deus. Fica nítido que a intenção de João, ao escrever o seu evangelho, não lembra que João era aquele amigo de Jesus que debruçava no peito, né? Talvez uns que tinham maior amizade com Jesus ali, seus 3 anos de ministério na terra. Então fica nítido que a intenção do apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, foi apresentar Jesus como sendo Deus. O Mateus escreveu o evangelho apresentando Jesus como sendo o rei, o Messias, que os judeus esperavam. Que Mateus escreveu para os judeus, né? Lucas escreveu para os gregos, tentando exaltar a sabedoria de Jesus, além da sabedoria grega da época. João não, João quis mostrar ao mundo, principalmente à igreja, de que Jesus era Deus. Então o Evangelho de João foi escrito com esse objetivo. Né? João ele priorizou a revelação de Jesus aos crentes, creio que com a intenção de rendermos, nós crentes, né, rendermos a Jesus a adoração que lhe é devida. Ou seja, como se João estivesse dizendo, olha, esse Jesus que aparece aí, que era o verbo no início, que se fez carne, que habita entre nós, né? Ele é Deus, adore-o como Deus. Mais ou menos isso é a intenção de João ao escrever o Evangelho. Contudo, é importante entendermos que o uso dos verbos no tempo passado, aqui os irmãos percebem que tem era, se eu escrever em minúsculo, era, estava, e era, de novo, né? No passado, né? Era, não é mais, estava, não está mais. Entende? João escreve usando esses verbos no passado. Né? Uma vez, ele escreve usando esses verbos no passado, né? Uma vez que esses verbos se referem a um Deus atemporal. Se Deus é atemporal, ele não é, ele é. Né? Por que então que João usou no passado? É errado, é erradíssimo eu falar que Deus era. Mas Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. Deus não comemora aniversário como nós. Né? Eu tinha tantos anos, agora tem tanto. Não, Deus é atemporal. Hoje é o amanhã dele, né? Entende? É meio difícil também
também não entender, mas é assim. Então por que então que João usa isso, irmãos? Esses verbos. Talvez ele estava apresentando Jesus aí na forma humana, né? Era. Sim. Seria isso? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas vamos lá. É necessário, por se tratar, que João usa esses verbos no passado, né? Por se tratar de um relato histórico em que Jesus já existia, né? E aí, no caso, ele está sendo apresentado aos seus servos atuais. Como que alguém estivesse apresentando Jesus a nós hoje, dizendo, olha, ele já existia lá. Então, João está relatando ali uma história de uma pessoa que existia, né? Que existe e que existirá. Está colocando João dentro dessa temporalidade divina. Eu entendi aqui que ele estava falando que ele era a palavra que estava com Deus. A palavra é o verbo, a palavra de Jesus é tudo mesmo, né? Algumas versões divergem aí no termo. Com Deus. Ou seja, se Jesus é Deus, por que João diz que no princípio ele era? Não é mais? Por que João está fazendo uma apresentação? Porque João está fazendo uma apresentação da pessoa de Jesus. Ele está fazendo uma apresentação por meio de uma revelação histórica de Jesus, que ele já existia. É óbvio que se quando nós nos referimos a Jesus hoje, na condição de Deus, a gente não fala que ele era, a gente fala que Jesus é. Mesmo outro. Eternamente, porque ele é Deus. Então os atributos, as qualificações, características nos referimos a Deus, refere-se a Jesus e ao Espírito Santo. Ele falou aí o termo logos, né, que é a palavra. Sim. Referindo agora que ele está presente. Então ele era a palavra agora. Ele era, agora, né? Está. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e também obras divinas. A Bíblia afirma claramente que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, e ninguém pode, deixa eu colocar direito, né? A Bíblia afirma claramente que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, dizendo Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for através do Espírito Santo, ou seja, ninguém pode aceitar, confessar ou negar Jesus se não for pelo Espírito, né? Em outras palavras, o homem natural ele não consegue tomar uma posição acerca do que Jesus é ou do que Jesus não é. Assim entendemos que é o Espírito quem revela o senhorio e a divindade de Jesus ao homem. Se eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, é divino, tem a natureza humana também, é pelo Espírito isso. Se eu confesso isso, é porque o Espírito me revela isso. A divindade de Jesus é algo que está bem claro na Bíblia, e não somente nas páginas do Novo Testamento, como também no Antigo. Em Isaías, por exemplo, 9,6, está escrito que Jesus seria maravilhoso conselheiro, Deus forte. Isso porque ele ainda não havia se revelado em carne, né? Já existia como Deus. Então seria Deus forte para a eternidade dos princípios. Então é uma atribuição divina a Jesus, claramente, no livro do profeta Isaías. Né? Não se pode negar isso. Partindo dessa verdade, que está revelada acerca da divindade de Jesus, o que nos resta é crer ou não crer. O que resta para nós, meros mortais, é crer ou não crer. Para os que entendem que temos livre-arbítrio para isso. Né? Alguns falam que se a gente crê é porque Deus assim determinou acho que é na segunda. Que fosse, né? E se a gente rejeita, é porque Deus também determinou que nós rejeitássemos, a dupla predestinação que eles falam.
De modo que, se creio e confesso Jesus como sendo Deus, isso não vem de mim mesmo, mas do Espírito de Deus. Tá bom, irmão. Em paz. Se nós cremos que Jesus é Deus, isso não vem de nós mesmos, mas do Espírito de Deus. E o contrário também é verdade. Se não creio e rejeito Jesus como sendo Deus, é sinal indubitável, inegável, de que não temos o Espírito Santo de Deus. Ninguém que tem o Espírito Santo de Deus rejeita Deus. Né? Isso é uma grande verdade. E não rejeita também, assim, a gente pode concluir as qualificações que são atribuídas a Jesus. Se eu digo que Jesus não é Deus, eu aceito Jesus, eu sou filho, mas ele não é Deus. Não é do Espírito. Entende? Eu até diria, né, que pode entrar em uma ignorânciazinha, falta de preparo, de repente não tem intenção de quem faça esse tipo de confissão, né? Jesus é Deus e tal. Mas quando você sustenta isso de uma forma, é sinal de que você está longe desse caminho ali, né? Ainda não aprendeu. A gente tem que fazer o teste de DNA para ver quem é o pai, né? Vou falar ratinho lá, né? Vamos lá. Vamos ler aí a introdução, irmão Ronaldo, por favor? O apóstolo João, como judeu, monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só de Deus, Javé e Javé. Por isso, no prólogo do seu Evangelho, ele descreve o verbo como um dos atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato, do começo ao fim. Amém. Como a gente está falando sobre deidade de Jesus, e o autor não fez isso aqui, não por descuido, mas eu acredito que não era para se fazer, mas eu achei necessário trazer 3 versículos da Bíblia, 3 referências bíblicas, que falam sobre as 3 pessoas como Deus. Né? 1 Coríntios 8,6 fala que o Pai é Deus. Como a gente falou, né? Não existe dúvida acerca de Deus como Pai. Mas vamos ler os 3. 1 Coríntios 8,6, eu tenho sentido a necessidade de fazer mais uso da palavra de Deus durante as aulas, para não ficar muito falatório, né? Então Deus, Pai, 8,6 diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Ou seja, a Bíblia é enfática, há um só Deus, o Pai. Aí tem João 20:28. João 20:28, o apóstolo João, se os irmãos acharem a primeiro que eu pode ler. João 20:28? É. Achei não. Só passando. Dá para a gente adiantar, quem achar pode ler. 28. Lê. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Amém. Tá, então Tomé estava falando isso para quem? Jesus. Para Jesus. Jesus viu ele debaixo da árvore lá, né? E aí Tomé chamou ele de meu Senhor e meu Deus. Então a referência bíblica de que Jesus é Deus. Né? E tem, por último, Atos 5, 3 e 4. Esse aqui a gente não precisa ler, só falar quando Ananias e Safira mentiram ali que foram mortos. Pedro, acho que Pedro, né, repreendeu dizendo assim: vocês não estão mentindo para homens, mas para Deus. Eles estavam mentindo para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ali também é chamado de Deus. Essas são apenas 3 referências que eu trouxe, mas existem inúmeras, né, falando de que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que Deus Pai é Deus. Então fica aí coisa que eu nunca fiz assim, né, recorrer aos detalhes da aula para não ficar só em palavras, tentar fazer mais vezes. Bom,
Sobre a introdução aqui que o irmão Ronaldo leu. Ser monoteísta significa ser adorador de um só Deus. O que é ser monoteísta? Mono é só, né? Mono é um. Né? E teísmo, aliás, teós, que é Deus. Monoteós seria isso, só Deus. Né? Significa ser adorador de um só Deus. E não somente isso, não somente adorá-lo, mas também reconhecer que somente existe um único Deus. Monoteísta é quando você confessa a existência de apenas um Deus, um único e suficiente Deus. No caso nosso, ou no nosso caso, que somos monoteístas, trinitaristas. Obrigado. Obrigado. Então, no nosso caso, somos monoteístas, trinitaristas ou trinitarianistas, né? Diz respeito à Trindade. Cremos que existe apenas um Deus, mas que este Deus subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É necessário que nós tenhamos essa definição do nosso Deus. Não é apenas um Deus, Pai, Jesus e Espírito Santo são criatura, como eu ouvi falar. Não. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ah, mas é três deuses? Não, não são três deuses, são um Deus. E subsiste em três pessoas. Né? É importante também, eu vi algo interessante, se eu não me engano, o nome do pastor é Fernando Galo, eu vou até citar ele mais para frente, ele falando que essa igualdade entre Espírito Santo, Jesus e Deus se dá no âmbito da natureza, da essência, e não da posição. É óbvio que ninguém vai dizer que um filho é o mesmo que um pai, no nosso entendimento humano, né? Nós entendemos por trás do que nós vivemos, né, digamos assim, a nossa mente nos leva a entender que existe uma hierarquia. O pai é maior, segunda pessoa, né, que existe essa classificação de primeira, segunda e terceira, e na terceira pessoa, o Espírito Santo seria aquele que age ali, né, em obediência aos outros que mandar. Jesus diz: se eu não for mandar o outro, como assim mandar? Ele vem só, né? Então quer dizer, quando a gente fala nessa igualdade, só para facilitar mais o nosso entendimento acerca da Trindade, quando nós nos referimos a essa igualdade de pessoas, os três são um, é mais no sentido de natureza. Quem vê a mim vê o Pai. Mesma natureza, mesma essência. Os três são Deus, os três estavam na criação, os três têm poderes iguais, atributos de Deus, eternidade, enfim. Na questão de posição, um determinou, um executou e o outro é o que convence do pecado. Três, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Quando se refere a funções, não são iguais, óbvio. Né? Senão eu vou entrar na questão do unicismo. Não são três pessoas, é uma pessoa só que age em momentos diferentes. Seria metade só da opção, né? É? Só metade. Seria só metade? Pô, eu lembro do meio aqui. Eu não percebi, não, parece que todo, não? Não. Do começo ao fim. Eu acho que isso aí é continuidade do tópico 1. É da plano de aula, né? É que a revista dele é diferente. É diferente. É plano de aula. Então vamos lá? O tópico 1, temos que nos atentar aqui ao horário também. Mas vamos para o tópico 1 aqui, logo entrar na questão aqui da aula propriamente dita, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Até então, foi introdução. Vamos aí, por favor? Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era, né, quando ele fala o verbo era, ao que Tomé lhe respondeu: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo,
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Irmãos, é um negócio importante que eu fiquei todo o último ponto. Vou explicar aqui para os irmãos. O apóstolo João, ele era monoteísta, assim como todo judeu é monoteísta, né? Mas não simplesmente um monoteísta, mas um monoteísta absolutista. O que seria esse monoteísta? Monoteísta é quem crê em um só Deus. Ele já falou comigo já. Trinitarianistas somos nós, porque nós acreditamos na Trindade. Os judeus, todo judeu, assim como os muçulmanos, eles são monoteístas absolutistas. Absoluto, esse termo é usado para dizer que não existe negócio de pessoa de trindade para eles. Jesus para eles não é Deus, o Espírito Santo ele se refere ao Espírito de Deus, Teseu. Nós fazemos essa distinção através do Evangelho, João, Mateus, Marcos, Lucas, abrir o leque para entender as coisas de Jesus e tal. Mas os judeus que não aceitaram Jesus, eles vivem a realidade do monoteísmo absolutista. Tá, peraí. Que não aceitou a Cristo como... É todo judeu. O judaísmo é monoteísta absolutista. Não aceita, não tem negócio de trindade para eles. O muçulmano não tem negócio de trindade para eles. Assim como Testemunho de Jeová, que a gente vai falar do arianismo, assim como o budismo, os mormons, tá, irmão? Não tem trindade para eles, entendeu? Se dizem cristãos, mormons, Jeová e tal, mas são cristãos que negam a eternidade de Jesus, negam a eternidade de Jesus. O sistema de Jeová, eles creem que Cristo é uma criatura, né? Sim. O Espírito Santo é apenas uma força. Sim. Absurdo. Entenderam? Então, João, a partir da sua conversão, ele passou a ser monoteísta trinitarista. Mas até então, quando judeu, assim como os outros ateus lá, eram judeus absolutistas, só Deus e pronto. Né? O Espírito Santo é que revela nova. Né? Então tem esse detalhe aí. Então vamos lá. Ele era um monoteísta absolutista, e dentre os escritores da Bíblia, parece que foi ele, João, quem mais entendeu e escreveu a respeito da Trindade. E em consequência disso, foi ele também quem mais falou sobre a divindade de Jesus, João. Ao recorrer à história, ele usa lá no princípio, era o verbo, né? O apóstolo João parece querer dizer que Deus, que o Deus de antes era o Deus daquele momento e também que seria o Deus de sempre, né? Atribuindo aí a Jesus a divindade, atributos de eternidade, que só Deus tem. Então o que João estava querendo fazer era realmente isso, mostrar que Jesus era de fato Deus que estava lá no início, naquele momento, que seria o Deus eterno. Né? Amém. Então, com esse detalhe aí que eu ia deixar passado da introdução aí. Agora sim, vamos entrar aqui no ponto que o irmão leu. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. Ah, chegou um ancião. Seja bem-vindo. O pastor Ezequias Soares, que é o nosso comentarista da missão, ele apresenta aqui, neste primeiro subtópico, 7 referências testificando, mostrando a divindade de Jesus. Vai falando sobre a divindade de Jesus. 3 referências. Vai ser o meu jovem. Feitas aqui pelo apóstolo João. 3 pelo apóstolo Paulo e 1 pelo apóstolo Pedro. São 7 referências falando aqui sobre a divindade de Jesus. Mas não são apenas essas que existem na Bíblia, né? Essa diversidade, essa variedade de referências, provando que Jesus, de fato, é Deus,
exclui, pelo menos deveria excluir, né, eliminar a possibilidade de questionamento por parte dos opositores da fé cristã. Tantas referências aqui mostrando que Jesus é Deus, o testemunho de Jeová não poderia dizer que ele era apenas uma criatura. Entende? Se fosse apenas uma, mas existem várias. Entende? Então é mais uma questão aí de paternidade mesmo, né? O cidadão não está falando pelo Espírito de Deus. Charles Tazel Russell, né? Que é o fundador do Testemunho de Jeová. Aliás, o que a gente percebe aqui, irmão, que existe aí algumas proibições, né, na internet, nas publicações hoje dos vídeos, que eles evitam falar para não agredir, ter como ofensa. O pastor aqui na lição, ele não fala nas Testemunhas de Jeová, né? Ele meio que omite isso. A gente na aula aqui a gente fala, mas como o negócio dele é lá... Aqui a gente não está gravando nada. Não está gravando nada, só que eles publicados lá, eles omitem muito isso. Fala do arianismo, fala de que a influência do arianismo diário existe hoje, mas não fala quem defende a influência do arianismo hoje, que são os Testemunhos de Jeová. Fica aí a critério de quem sabe e quem não sabe. Quem lê, o professor tem que explanar isso, mas eles não falam por uma questão aí de cuidado, né? Se não é processado, é banido, é não sei o quê. Eu estava lendo um negócio absurdo rapidinho aqui, aquele Rodrigo Bocardi, ele foi demitido da Globo, porque acho que ele falou um negócio assim, a dona de casa agora vai sofrer com a cebola. Olha, um negócio tão besta, diz que é um feminista, não é? Machismo, diz que é machismo. Quebrou o protocolo, a Globo mandou embora. Que afirmação tão boa. Antigamente, isso era muito comum. Se Silvio Santos ou Soares, pessoas existissem hoje, teria que mudar radicalmente a sua forma de falar. Ele vai ter Porque hoje você não pode falar muita coisa, chamar alguém de treta, chamar... Sabe que o pior de tudo é que ele faz parte do grupo LGBT e a PN faz o Rodrigo Bocardi. Eu sabia. É coisa que ele fala. Cara desse ser chamado de machista. Ser chamado de machista. É uma coisa que ele fala em tom de humorista, né? Foi demitido por causa disso. Mas vamos lá. Vamos estar aqui para a nossa aula, né? Então essa diversidade aí de referências falando que Jesus de fato é Deus, exclui a possibilidade de questionamento por parte dos opositores da fé cristã. Deveria excluir. De maneira que para que alguém possa fazer alguma afirmação contrariando essa verdade de que Jesus é Deus, é preciso que se faça malabarismos e piruetos teológicos, né? E isso é o que acontece com esse hereges. Quando a gente se refere a malabarismo e piruetos teológicos, é aquela manobra que se faz, né? Se virar nos 30 para explicar alguma coisa que é inexplicável. Alguém querer dizer que Jesus não é Deus, tem que fazer malabarismo, pirueto, né? Teológico, para poder... Entende? Mais ou menos nesse sentido. Mostrar versículo isolado. Exatamente. É interessante que Jesus é a única pessoa da Trindade que possui a natureza teantrópica. Teantrópica, antropós de Deus, teós, antropós do homem, teós de Deus, junta as duas. Jesus Deus, Jesus homem. Né? Teantrópica. Jesus tem essas duas naturezas e é o único na Trindade. Deus só é Deus, Espírito Santo só é Deus, Jesus é Deus e é homem. É importante a gente saber disso. Talvez, pelo fato de Jesus ser homem também, alguém o reduz abaixo de Deus. Né? Mas Jesus é Deus assim como Deus, Pai, assim como Deus Espírito Santo, mas tem a natureza de homem. Foi o único que nasceu sem a intervenção do homem, né? É um Jesus homem, é o único que nasceu sem a intervenção do homem. Jesus Deus nunca nasceu, ele é o Criador. Entende? Então, e Jesus também é o único ser do universo que possui duas naturezas. Não existe os anjos só possuem uma, os homens só possuem uma, a natureza humana. O homem não é divino, o homem é humano. Todos os seres criados, assim como o Criador, só possuem uma natureza. Jesus é o único que possui as duas naturezas. Né? Isso, eu estou falando, irmão, de essência. Ele é isso. Jesus é homem e é Deus. A Escritura fala isso, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não é que ele é 50% um e 50% homem. Ele é 100% um e 100% outro. Por isso que ele veio para os que eram seus, E e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam de bom grado, foi dado o direito de ser
Filho de Deus. chamado Filho de Deus. Então, a gente não deve confundir também a questão da nossa cidadania, né? Nós somos seres terrenos e seres espirituais, mas não tem nada a ver com naturezas divina e humana. Seres terrenos e seres espirituais é que nós vivemos uma realidade terrena, né? Temos em nós a natureza pecaminosa, carnal, natureza terrena, da queda, mas fomos gerados pelo Espírito e também vivemos essa realidade espiritual. Jesus é diferente. Jesus é homem, natureza humana, também natureza divina. Não é certo dizer que Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus e deixou de ser homem. Não é certo dizer isso. Ele é o mesmo. Ele continua sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Né? Senão, quando a gente subir para ser igual a ele, a gente vai ter que se transformar em Deus. Ele está lá como homem, a gente vai ser lá também como homem. Amém? Vamos pular aqui o 2? Amém. Os seus atributos absolutos. Veja que nós estamos falando sobre Jesus é Deus. Estamos falando sobre a divindade de Jesus. Agora vamos falar sobre os atributos absolutos de Jesus. Vamos lá? Marcão, por exemplo, por favor. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos, onicomunicáveis, são exclusivos da divindade, como onipotência e inteligência. Todas as referências, os atributos que falam que Jesus tem, a semelhança do que o Pai tem, muitas referências. Atributos absolutos é outro nome que se dá aos atributos incomunicáveis de Deus, né? Ou atributos intransferíveis, absolutos, incomunicáveis, intransferíveis que Deus tem. Aqueles atributos que somente Deus possui. O pastor Ezequias cita alguns desses atributos aqui. Ele fala sobre a onipotência, a onipresença, onisciência e fala também sobre a eternidade, né? Mas poderíamos citar alguns outros. Perfeição, só Deus é perfeito. Imutabilidade, né? Acho que Malaquias fala que Deus não muda, né? 3 e 6. O homem muda, não é Deus não, é imutabilidade. Infinitude, Deus não teve início nem fim, Jesus, né? Soberania, só Deus tem. Independência, o homem por muito poder que ele tenha, posição, mas ele sempre vai depender de alguém ou de alguma coisa. Autossuficiência, só Deus é. Criador, então existem vários atributos que são atribuídos, meio redundante, né, a Deus. Todas essas características são exclusivas de Deus e ninguém mais, só Deus tem. Essas que eu falei e algumas outras. E portanto, são essas características absolutamente aplicáveis a Jesus, que também é Deus, né? Então são características divinas, Deus tem, o Espírito Santo tem, Jesus tem. Jesus como Deus, obviamente, ele entra nessa exclusividade aí. Os questionamentos que surgem contrariando o que a Bíblia diz a respeito da divindade de Jesus são muitos, né? E no mínimo absurdos. Aqui vai alguns desses questionamentos. O pastor até colocou aqui, eu só estou repetindo aqui para a gente sintonizar aqui no tópico da lição. Se Jesus é Deus, por que ele próprio afirmou ser menor que Deus? Pai, ele é um Deus menor? Existe um Deus maior? Jesus é um Deus menor? Vamos lá, João 14, 28. João 14, 28. Os irmãos acharem, podem ler. Rasga o velho. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Maior do que eu. Jesus está falando, se Jesus é Deus, por que o Pai é maior do que ele? Outro questionamento, por que Jesus disse que não sabia o dia da sua volta,
Se é Deus, que Deus é esse que não sabe como vai voltar? Né? Mateus 24, 36. Vamos deixar passar esse, né? Por tempo. Deus pode ser tentado pelo mal? Tiago 1,3 fala que Deus não é tentado por ninguém, ninguém tenta. Não é assim? Não é tentado por ninguém, é ninguém tenta. Alguém sendo tentado não fala que foi Deus. Deus não é tentado pelo mal, é ninguém tenta. Se Jesus não pode, se Deus não pode ser tentado pelo mal, por que o diabo tentou Jesus no deserto? Porque Jesus não é Deus? Não são coisas que confundem? Aí uma pessoa se converte lá, vai para o reino das testemunhas, a testemunha começa a falar disso, e ganhou uma pessoa sem estrutura nenhuma, está ali, com a criancinha, tudo que for ensinado pega. Por isso essa multidão que são, acho que 9, nossa, esqueci. Passa de milhões de adeptos do movimento. Eu estou falando só dos testemunhos de Jeová, mas existem inúmeros, tá? Segmentos religiosos no mundo. Tem os mormons, como eu falei, tem os budistas, tem uma série que segue esse mesmo raciocínio, essa mesma ideologia arianista, que nós vamos falar daqui a pouco. Então é um questionamento bem confunde bastante, né? E o último, Deus pode morrer? Deus não morre, né? Se não pode, então por que Jesus morreu? Né? Por que Jesus morreu? Então eles pegam esses questionamentos meio que adulterados, adulteram isso, para dizer que Jesus não é Deus. Jesus foi tentado. A Bíblia fala que Deus não pode ser tentado. Jesus morreu, a Bíblia fala que Deus não morre. Aí omite a ressurreição, né? Omite a ressurreição, omite a eternidade. Omite que ele venceu a nação. Então, vejam como eles pervertem os textos bíblicos, fazem manobras, piruetas para, malabarismo, para justificar aquilo que eles defendem erroneamente. Né? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, vamos falar agora. É o próximo ponto. Que já emenda nesse. Lê aí os irmãos, por favor. Pastor Douglas, vai ser. A heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem do Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 350. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele termo com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Amém. Houve tempo que o Verbo não existia. Então o Verbo foi criado. Se não existia, foi criado, né? O Verbo aqui é quem? A palavra, o Logos, Jesus. Então para eles, nisso aí, eles falam que Jesus foi criado, é uma criatura e não um criador. Bom, Ário foi um heresiarca, estudiosos, né, se refere a ele como heresiarca, aquele que sustentava uma heresia, que nasceu na cidade de Cirenaica, na Líbia. Ele era, portanto, líbio, né? Mas que defendeu a sua vida religiosa no Egito, mais especificamente na cidade de Alexandria e também em Constantinopla, que eram as cidades ali que comandavam ali as questões religiosas e políticas. Portanto, Ário era africano. A nossa mente ao estudar a palavra de Deus nos remete muito ao Oriente Médio, a Ásia ali, aquela coisa, mas a África, né, que foi muito importante. O Egito é na África, né? Moisés foi para o Egito, Jesus foi para o Egito, Abraão. Então o Egito tem um papel muito relevante aqui na história, na geografia bíblica. Então, Ário deixou de ser
trinitarista e passou a ser unitarista. Ario fazia parte da igreja. Quando João morreu, 300 anos, 300 anos depois de Cristo, era muito recente, a igreja estava nascendo ainda, né? E Ario fazia parte daquele balaio lá, daqueles cristãos primeiros lá, né? Só que ele deixou de ser trinitarista, deixou de acreditar na Trindade, que Jesus era Deus, que o Espírito Santo era Deus, deixou de acreditar para ser unitarista. Né? Acreditava que só existia uma pessoa divina, né? A pessoa do Pai, e que essa pessoa atuava de várias formas, como Filho, como Espírito, mas que era uma pessoa só. Não cria das três. Ser trinitarista não quer dizer você não acreditar que Jesus existia, que o Espírito Santo existia, mas que eles são deuses também. Ser trinitarista é acreditar que os três são deuses. Ser unitarista é acreditar que só existe um e os outros são seres superiores, como fala que Jesus é a coisa da criação, né? Mas que não é Deus, não chega a ser Deus. É o que eles, os arianistas, ensinavam. Então, eles acreditavam que só existia uma pessoa divina, que é a pessoa do Pai, e que Jesus era uma espécie de criatura perfeita de Deus. Jesus era uma espécie de criatura, não passava disso, né? Mas que era homem. Não era colocado como filho, criatura. Não era colocado como Deus, não era colocado como criador, e sim como criatura. Né? Ele sabia que era filho, né? A questão de filiação aí não entra muito em questão. A questão é ser ou não ser Deus, que Ario questionava. Né? Ele falava que ele era criado e sem nenhum atributo como comunicado. De eternidade. Fala que ele era um verbo que estava no início, só que foi criado. Né? A que a gente deu aqui, houve tempo em que o verbo não existia. Esse era o que Ario usava. Né? Houve um tempo em que o verbo não existiu. Se não existia, foi criado. Só que Jesus não foi criado. Jesus ele já existia. É eterno. Estava na criação com Deus. Né? Então, essa foi a pior heresia de Ario, negar a divindade de Jesus. Quando se nega que Jesus é Deus, nega-se também todas as características que são atribuídas a Deus. E por isso Ario negava a eternidade de Jesus. Alguns dizem que ele foi diácono, outros que ele foi presbítero em Alexandre. E os presbíteros aqui tomem cuidado. É uma honra, não é uma honra? Então, por causa dessa heresia que surgiu na igreja, o bispo de Alexandria, Alexandre I, em acordo ali com o imperador Constantino, que comandava na época, né, liderou o primeiro concílio ecumênico da igreja, o concílio de Nicéia. E por fim, Ario foi expulso da igreja. E quando tentava retornar, não deu tempo, morreu antes. Só um detalhe aqui, não, a igreja referida aqui na época era católica, viu? Era a igreja cristã que vivia seus altos e baixos, cheio de ídolos, né? Foi dali que surgiu a reforma, mas era católica, não existia a igreja católica e a igreja cristã, essa separação protestante, não existia. Né? A católica era a igreja cristã da época. Tudo isso surgiu no meio do cristianismo, mas um cristianismo que estava mais degenerando. Né? Até 1516, quando o Martinho Lutero fez a reforma e revolucionou tudo novamente. Né? Mas era a igreja católica. Vamos por 2? Suas explicações, ou seja, o que Ario explicava, como que ele defendia as suas crenças heréticas. Vamos lá, por favor, irmão Chagas, pode ser? 2, suas explicações. Tudo bem. Amém. Ario e seus seguidores estavam as escrituras aqui é contado, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas as mais emblemáticas. O Senhor nos criou no princípio
dos seus caminhos, o qual a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita é a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por um Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaram. Com isto ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Amém, obrigado. Esse pensavam aí, que o pastor Ezequias usa para dizer que Ario fazia de tudo para dar sustentação à sua heresia, tem o mesmo sentido dos termos aí que nós usamos na introdução da lição, né? Ario fazia cambalhotas, né? Piruetas, se rebolava, se virava nos 30 aí, para justificar os seus erros. Esses exemplos de cambalhotas utilizadas por Ario para tentar justificar as suas mentiras acerca de Jesus, somente um cristão desatento e desprovido do Espírito Santo daria crédito a isso. Assim como hoje. Quem que recebe o testemunho de Jeová e acredita no que eles falam? Quem não tem um mínimo de conhecimento bíblico. Quem recebe já não sabe quem é. Quem recebe já não sabe, né? Sabe que eles podem usar esse versículo de Provérbio 8 que o irmão leu agora, tá na lição, né? 8:22. Sim. O Senhor me criou como a primeira das suas obras. Aí ele leva para Cristo, mas não é a sabedoria aqui. É sabedoria, aqui você viu a sabedoria. Ele pode levar isso aí também. Jesus, no caso aí mais para frente, Salomão vai falar que Jesus é a personificação dessa sabedoria, né? Jesus é essa sabedoria. Em resumo, é uma referência a Jesus. Ele me criou, entendeu? Então, a sabedoria personificada é Jesus. Então ele pode usar isso aqui que pode Jesus foi criado. Mas erroneamente. Esse criar aí é diferente. Né? Eu não peguei, mas tem. Eu acho que eu anotei aqui. A gente vai falar nisso. Criar bara e um criar, acho que é Canã. Dois termos hebraicos que são usados para a palavra criar, e os dois têm sentido diferente. A gente vai ver aqui mais para frente. Então, eu coloquei aqui, quando nós dissemos que Ario dava a cambalhota, ele fazia pirueta e rebolava nos 30, né? Teria que fazer isso para explicar aquilo que ele defendia. Esses exemplos de cambalhota utilizados por Ario para tentar justificar as suas mentiras acerca de Jesus, somente um cristão desprovido do Espírito Santo daria crédito a isso, como de fato acontece hoje. Nenhuma pessoa que tem um mínimo de entendimento acerca do cristianismo, verdadeiro e genuíno, cai em uma cilada de não só do testemunho de Jeová, mas nenhum outro segmento religioso. Eu vi uma explicação do pastor Fernando Galo, aí onde eu tinha mencionado no início, onde ele dizia o seguinte, sobre Jesus: seu primogênito da criação, Paulo é o primogênito de José. Raciocinem comigo. Paulo é o primogênito de José. Logo, José é o pai de Paulo. Certo? Entenderam isso não? Não. Paulo é o filho primogênito de José. Certo. José é o pai de Paulo. Certo? Entenderam? Certo. Tem que entender. Senão... Raimundo é o primogênito de João. É o filho primogênito de João. João é o pai de Raimundo. Certo? Jesus é o primogênito da criação. A criação é o pai de Jesus? Não. Então, esse primogênito aí não tem o sentido de primeiro filho. Entendeu? Então, eu vi uma opinião do pastor essa semana, ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, olha, Jesus quando morre crucificado, ele morre como unigênito. E quando ressuscita como primogênito, como diz Paulo na carta aos Romanos, porque aí somos feitos como os co-herdeiros de Cristo, sendo assim irmãos em Cristo. A ideia seria essa. Sim, esse primogênito aí não diz respeito ao primeiro filho, porque aí no caso Jesus seria criado, mas é o primeiro que dá sequência a uma série. Jesus é o primeiro, que inaugurou
Ao que instaura a cabeça. Entendi. Tudo por ele, dele, para ele. Então Jesus é o primeiro nesse sentido. Não no sentido de filho, senão essa ilustração que foi feita aqui não tem o menor sentido. Né? Paulo é o primogênito, filho primogênito de José. Então José é o pai de Paulo. Lógico. Raimundo é o primogênito de João. João é o pai de Raimundo. Jesus é o primogênito da criação. É assim que a Bíblia fala. Ele é o primogênito da criação de Deus. Logo, a criação é o pai de Jesus? Não tem sentido nenhum. Por que isso? Porque primogênito aqui não quer dizer o pai e o filho. Não está ligado à filiação ou paternidade. Está ligado ao primeiro de uma série. Né? Jesus não é o cabeça, ele não no céu e a gente depois não vai tudo seguir o que ele fez, em outras palavras falando. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, o primogênito aqui tem um sentido de primazia, de primeiro de um plano, né? Cabeça de uma série. Mais ou menos isso. O início de tudo. O início, né? Como solucionar? E até uma referência a Jesus homem, não Jesus Deus. Tem isso também. Quando fala de primeiro, é uma referência ao Jesus homem, que morreu, ressuscitou, e assim nós vamos também morrer e ressuscitar. É o primeiro Jesus. Então vamos para o próximo. Como solucionar essa controvérsia? Eu dei mais ou menos essa explicação aqui, mas o pastor vai falar mais sobre, o pastor Ezequiel Soares, sobre essas explicações que o arianismo dá às suas crenças. Vamos lá, quem lê aí? Vai ser o irmão Luiz, irmão Rogério, por favor, meu amigo. Como solucionar a controvérsia? Isso. A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, como trazer à existência algo de nada, é o verbo paran, como Gênesis 1:1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Amém. Então vamos lá, que eu tinha falado aqui sobre os termos hebraicos para criar. No primeiro subtópico, o pastor apresenta Ari, fundador do arianismo. No segundo subtópico, o pastor Ezequias fala das justificativas de Ari, que Ari faz para explicar as suas crenças, heresias. E neste terceiro subtópico, e último aqui desse ponto 2, o pastor explica de maneira correta o que Ari interpretou de maneira errada. Não temos como falar de todos os textos apresentados aqui, o pastor apresenta aqui vários textos, né? Mas pelo menos um nós vamos aqui falar. No início do trimestre, nós apresentamos o comentarista da revista, o nosso pastor Ezequiel Soares, dizendo que ele é linguista, ele é professor de grego e hebraico, línguas orientais, né? Línguas bíblicas, e é um dos maiores exegetas. Ele foi presidente da 1900, agora, recentemente agora, da coisa lá da Assembleia do Credo, lá esqueci o nome, é um livrinho da Assembleia de Deus. Ele foi o presidente lá, né, que comissionou isso aí. Então ele é um exegeta dos mais respeitados do país. Aqui está uma prova disso. O que ele está nos mostrando, pastor Ezequiel Soares, aqui, é que a palavra criou, que aparece em Provérbios 8:22, que o irmão Luiz acabou de citar ali, não é o mesmo criou de Gênesis 1. Vamos ler o texto?
irmão leu, né? Lê aí de novo, Provérbios 22. Sai aqui, deixa eu ver. Acabei saindo daqui do. Provérbios 8:22. Pode ler? Pode, por favor. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. Amém. Só isso, né? Em Gênesis a gente sabe, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então esses dois textos que usa a palavra criar, o verbo criar, Deus criou, né, tem sentidos diferentes. Um de Provérbio é esse caná e o de Gênesis é esse para. Né? Para. Que está em Gênesis é esse para aqui. Isso aí é todo mundo sabe. Então vamos lá. São dois verbos com sentidos diferentes. Para, que significa trazer algo à existência do nada. Ele fala, Deus criou os céus e a terra. Não existia. Deus fala que haja isso, que haja aquilo. Então Deus criou do nada. Né? E caná, que quer dizer obter, adquirir. Quando você obtém alguma coisa, pode ser alguma coisa, normalmente alguma coisa que já existe. Eu obtive um carro, eu adquiri um carro, já existia. Essa tradução dele é bem melhor, fala me estabeleceu, aqui fala criou, né? Criou, né? Estabeleceu. Então são sentidos diferentes. O Testemunho de Jeová usa esse criou de Provérbios 22 como se fosse o para de Gênesis. Deus criou. Ele põe lá o para, né, na tradução Novo Mundo, querendo dizer que Deus criou do nada a Jesus. Entende? Como se Jesus de fato fosse uma criatura. São manobras que eles fazem. Só que aí propriamente cai na contradição da primeira carta de João, né? Tem o princípio é velho. Ele muda. Na primeira carta de João. Ah, sim, a primeira carta. Faz uma menção a isso. Que tudo que existe só subexiste por conta dele. Sim, não, a contradição é o que mais tem, que é o que eles falam, né? É o que mais tem. Até esse João I, que é o nosso textual aqui, o nosso. É o textual, eu acho que a leitura bíblica que faz também. No princípio era o verbo, ele fala lá no princípio, e o verbo era um Deus. A gente vai ver também aqui. Não fala que no princípio era Deus, com D maiúsculo. Mas no princípio era um Deus. Isso está no Testamento Novo Mundo lá, na tradução Novo Mundo. Deles. Está na deles. Então são manobras que eles fazem para justificar a heresia deles. Né? É lógico que se alguém for visitar a gente na nossa casa, o Testemunho de Jeová, e chamar para conversar, talvez eles não tenham a estrutura de entrar nessas minúcias teológicas e tal, e acabam saindo, não resolve nada. Não resolve nada. Né? Só Jesus mesmo, a oração, e para mudar a mente de alguém que já está contagiado. Né? Então, só lembrando aos irmãos, sobre essa questão dos verbos, acho que ficou claro, né? Essa diferenciação aí. Só lembrando aos irmãos, a versão da Septuaginta, que é citada aqui também nesse ponto, Septuaginta, também conhecida como versão dos 70, é a mais antiga tradução do Antigo Testamento. Só do Antigo, porque na época, né, não tinha ainda o Novo Testamento. Era o Antigo Testamento que, né, diz que tinha a biblioteca de Alexandria, diz que era a maior biblioteca que existia na época, e diz que tinha todos os livros, só faltava o Antigo Testamento em grego. Então juntaram-se ali, foram convocados ali 70 eruditos, 72 na verdade, né? Gravou em 70, né, para chamar Septuaginta, para não ficar Septuaginta 2, né? Gravou no Septuaginta, foram 72 eruditos, né? Constantino pagou transporte, alimentação, cada um podia levar alguns presbíteros juntos. Foram quase 800 pessoas que se juntaram para traduzir do original os textos do Antigo Testamento para o grego, para que pudesse ter ali um Antigo Testamento da língua deles, entende? Para ficar mais fácil a leitura. Estou desconfiado que Bartolomeu é um desses presbíteros. É um desses?
Rapaz. Ó, naquela época presbítero talvez não, mas tava ali sendo levado com tal. Chegando lá em cima. Talvez não. Talvez. Então, Depois sobre a passagem. o hebraico ali, o grego koiné, né, a língua do Egito, obviamente não era o hebraico, né? Se falava ali na época o grego, koiné, que era a língua dominante, por causa do Império Grego. No tempo de Jesus veio, era o grego ali que imperava, né, como língua. Então, Alexandre fez essa cópia do Novo Testamento em grego. Bom, então tá aí, o 3 agora e último, falta quantos minutinhos aí? 12, 18, 22, né? Tem tempo aí. Vamos lá? Quem é agora aí? Eu ainda? Está sem coisa? Está sem? Aê! Tá com preguiça de ler? Não, que isso? Acabaram seus problemas. Brincadeira, acabaram seus problemas. Tradução do Novo Mundo. É exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos das suas falsificações. E a palavra era Deus. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Amém, obrigado. O arianismo, como segmento religioso, ele acabou, não existe mais, né, o arianismo em si. Mas a influência dessa doutrina ariana, ela continua. Principalmente no Oriente. Né? No Ocidente é mais. Mas mesmo assim existe. Aliás, eu falo principalmente questões numéricas, de movimentos. Mas o maior deles está nos Estados Unidos, né? Surgiu na Pensilvânia lá, o Testemunho de Jeová, é o maior deles. Tomou o mundo todo, né? Então, o arianismo acabou, mas existe ainda a influência nos dias de hoje. No final do século XIX, nos meados de 1870, começa a surgir nos Estados Unidos um pequeno grupo de estudantes da Bíblia, liderado por um pregador de nome Charles Taze Russell. Eu vou escrever o nome dele, se vocês... Charles Taze Russell, o nome do fundador do Testemunho de Jeová. Você não tem Runavim, Daniel Beck aqui? Mas você não tem. Tem que saber também quem fundou a religião inimiga, né? Se tem o lado da verdade, não é? Tem o lado da mentira também. Você conhece Deus e o diabo, sabe que existe o lado bom e o lado ruim, tem que conhecer também quem é o nosso inimigo, né? Então, surgiu esse cidadão aí, onde estavam ali com ele, reunidos, seus amigos mais chegados, alguns que já faziam parte do movimento adventista, eles negam que o Testemunho de Jeová tem a influência do adventismo, para dizer que é um movimento que surgiu dali mesmo, de nada, né? Mas existem sim, alguns historiadores falam que existe a influência do adventismo, que surgiu algum tempo antes, né? Tinha alguns familiares desse cidadão aqui, ali com ele, e iniciava-se ali a Sociedade Torre de Vigia, que é o nome técnico, é isso que fala, para os Testemunhos de Jeová. O nome popular é Testemunho de Jeová, mas o nome Sociedade Torre de Vigia é... Ah tá, então é o Razão Social e o nome fantasia. Isso, né? Razão Social e nome fantasia, é isso aí. O apelido e o nome. Sociedade Torre de Vigia, Testemunho de Jeová. Assim como a Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Últimos Dias é o nome... Adventista? Não, os Mormons. Ah tá. É a razão social, né? E o nome fantasia. O nome fantasia é o Mormon, né? Tem tudo isso.
Então, surgiu ali então a Sociedade Torre de Vigia, em 1870, entre parentes e amigos, né? Fundado por esse cidadão aqui. Um pouco mais adiante, no ano de 1950, eles lançaram a tradução do Novo Testamento. Só o Novo Testamento. E no ano de 1960, portanto, 10 anos depois, lançaram a tradução completa da Bíblia. A tradução Novo Mundo, conhecidíssima no mundo todo. Bom, como diz aqui o pastor Ezequias, trata-se de uma versão tendenciosa. Tendenciosa. Assim como eu acho, particularmente eu acho, embora sejam nossos irmãos, mas eu acho que existem algumas igrejas no Brasil, igual a Deus é Bom, não sei, que eles fez uma Bíblia lá, né, que está meio que tendenciosa a adoração ao culto deles. Né? Não estou falando que é herética a Bíblia, mas os membros da Igreja Deus é Amor, eu não sei se os irmãos sabem disso, eles têm a Bíblia deles. Não é mesmo? Eles têm uma Bíblia deles que é compilada, né? Que é feita, eu não uso a palavra feita, né? Compilada para isso, para a adoração deles. Eles creem que crente não pode morrer de dia. Eu não estou falando que são heréticos, mas eles têm esse lado meio que exclusivista deles, sabe? Se morrer porque tem Só que aí, pensando assim, no caso, isso não seria contraditório até mesmo para a própria Deus e Amor, com a própria Bíblia? Porque... Não, assim, querido, desculpa te cortar, como a Assembleia tem. A Assembleia tem. A Bíblia Pentecostal. Tá difícil. A Pentecostal é a Bíblia da nossa Pentecostal. Né? A Thompson já é de Batista, né? É bem característica lá de Batista. A igreja tradicional, presbiteriana batista, não usa a nossa Bíblia Pentecostal. Então é isso que eu estou falando. Só que a tradução Novo Mundo é absolutamente tendenciosa. Eles pegam textos originais, né, para favorecer o que eles defendem. Então vocês dizem lá, Jesus não é Deus, eles vão ter que fazer cambalhota ali na Bíblia deles para eles provar que Jesus não é Deus. Porque Então senão... não é a verdadeira. Hã? Então não é a verdadeira. A Bíblia é mais verdade. Aqui como fala, a Septuaginta é a tradução mais próxima do aliás, é a primeira tradução feita do original, né? Depois dizem que a Bíblia, se não me engano, de Jerusalém, não, de Jerusalém, a Bíblia mais próxima traduzida do original para o inglês. E tem a Bíblia também que é muito aceita, que é a Bíblia, me fala a memória, que é muito antiga e bem relevante também no meio. Professor, você não entendeu a minha pergunta. Qual é a verdadeira? A palavra de Deus é uma só. Ele só pega os versículos e distorce ele. Aí a verdadeira você conclui qual é aquela que está mais próxima do original. No caso é o que eu estou falando. A Bíblia de Jerusalém é que se aproxima mais. Entendeu? Dentro dessa pergunta sua, eu diria que a verdadeira seria essa. Mas na verdade todas as Bíblias são verdadeiras, inclusive a católica. Só que você tem que... Tem a ressalva do sete livros. Ao estudante da palavra de Deus, aconselha-se que ele tenha várias traduções para ele fazer comparações. Se eu pego uma Bíblia, por exemplo, em TNH, e só nela, a minha ela que é boa, eu vou pegar costumes dela, eu vou pegar, né, que só ela tem. Um texto que só ela traz. Que só ela tem. A nossa pentecostal é a linguagem assembleiana, pentecostal. A Bíblia Thompson, por exemplo, a Plenitude, são Bíblias mais teológicas, que foram escritas, vinda da Igreja da Reforma, né, que são usadas mais em igrejas tradicionais e não pentecostais, entende? Então tem uma linguagem mais adequada ao movimento que se defende. Se pergunta qual a verdadeira, não cabe muito. Por exemplo, é uma questão de você... Uma questão linguística, no caso a arte, vai ser que para nós é uma linguagem mais antiga. Nós adotamos, a Assembleia adotou a arte e a NAA agora, e também, se não me engano, a NVT. A NVT. Não, a NVT não. É a arte, a ARA e agora a NAA.
A Nova Almeida atualizada. A Assembleia de Deus adotou essas traduções. Aí o senhor perguntou para mim qual das três é a verdadeira. Eu ia perguntar. Né? Não tem. Você escolhe uma e as três. Né? Fica mais Por exemplo, o que é mais verdadeiro? Varão ou homem? Quando a Bíblia uma fala que é varão, outra fala que é homem. Entende? Essa pergunta dele encaixa nisso. É uma questão de entendimento. Uma fala homem, outra fala varão. Não tem a verdadeira, é uma questão de entendimento. Adequação ao tempo. que não pode a alteração do texto. O que não pode é alterar o sentido do texto, exatamente. Entendeu? Quando você chega na maternidade, você vai visitar um filho de um irmão nosso. O que é que está perguntando? É homem ou mulher? Como que é? O que nós perguntamos? É Se homem é homem ou ou mulher? mulher? Essa vai saber, né? Quando nasce a criança. Vamos lá, vamos terminar esse ponto aqui, irmão. Só 8 minutinhos aqui. Agora não pode falar mais se é homem ou mulher? Ele não pode, agora não pode. Homem só? Então, onde que está essa tendenciosa que o pastor Ezequiel se referiu à Bíblia, tradução do Novo Mundo? Por exemplo, em João 1:1, onde é dito, e a palavra era Deus, Ele está quase no finalzinho já. os testemunhos de Jeová, aqui o pastor não fala testemunho de Jeová, mas o movimento da influência arianista, né, mudou, né, para e a palavra era um Deus. E agora o segundo, Nesse João, no original, está lá, e a palavra era Deus. Os testemunhos de Jeová mudaram e a palavra era um Deus. Além de falar que era um Deus, coloque letra minúscula, querendo dizer que é um Deus homem. Se é Deus com letra minúscula, não é Deus de fato, né? Outro exemplo de que existem interesses próprios na tradução do Novo Mundo, do Testemunho de Jeová. O texto de Tito 2:13 e 2 Pedro 1:1, onde é acrescentado um do. Um do, preposiçãozinha, não sei se é preposição ou conjunção, do, né? Quando não existe nos originais. Muda todo o sentido do texto, né? Igual o pastor exemplificou aqui em cima. O que é que está escrito aqui em cima? Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que é que ele colocou aqui? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele coloca esse do aqui, muda todo o sentido, se a gente ler atentamente, né? Do nosso Deus e do. Não é o mesmo, entende? Se ele dissesse assim, do nosso Deus e Salvador, é uma ligação de um com o outro. Está em harmonia. O nosso Deus e Salvador. Ele é Deus e é Salvador. Quando eu digo do nosso Deus e do Salvador, eu estou acrescentando esse do, eu estou formando uma divisão. Existe uma pessoa do lado de cá do nosso Deus, mas também do Salvador, que não é Deus. Entendeu? Essa mudança aí ardilosa, astuciosa que eles fazem, justificam a heresia deles. Eles mudaram assim, quem lê está tudo certo. Mas a pessoa ter um pouquinho de estrutura do cristianismo genuíno, verdadeiro, ele não cai nessa cilada. Porque ele vai recorrer aos originais para saber que alguma coisa está errada. Só tem um. Único. Deus. Isso. Né? Vamos ler só mais um ponto aqui, irmão. Acho que não vai dar tempo para mais do que isso. Tá jóia. Implicações do arianismo na atualidade, a tradução do Novo Mundo. Isso aqui não foi não, né? Não, já, acabou de ser. Já. É os movimentos orientais. Eu vou tentar ler esse ponto aqui rapidinho. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Nenhum desses movimentos orientais reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade, nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Além das testemunhas de Jeová, outros segmentos religiosos compartilham das mesmas crenças arianas, como é o caso dos adventistas da Turquia, dos mormons, budistas e outros. Esses grupos são unicistas, ou seja, unicismo. Eles acreditam que Deus é único
é o único ser, Deus é um único ser, né? Não existe vários seres para definir Deus, fala que Deus é um único ser que se manifesta de várias formas. Então, Voz da Verdade, por exemplo, são unicistas. Os hinos deles falam: Deus é um único ser e esse Deus se manifesta de várias formas. Não são outras pessoas que igualmente com o Pai é Deus também. É o único Deus que se manifesta através do Espírito, se manifesta através de Jesus, que é um. Tem que ser unicismo. E o unitarismo? Vamos lá. E eles são também unitaristas. O que é unitarismo? Não creem na Trindade. Então, o unicismo é uma coisa, o unitarismo é outra. Né? As religiões orientais, a maioria delas, budismo, Hare Krishna, muitas outras, né? Elas são unicistas, não acreditam em um Deus em 3 pessoas, e são também trinitaristas. Aliás, são também unitaristas, né? Diferente de nós, da maioria dos cristãos, que acreditam em um Deus que se autoexiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Deus trino, Deus triuno, trino. Agora o último aqui, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus. A sua ressurreição dentre os mortos não reconhece a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Só para concluir aqui, falta 2 minutinhos, é perceptível algo em comum nessas falsas religiões. O que elas têm em comum? Primeiramente, elas se auto-intitulam cristãs, né? Com exceção aí do muçulmano, do islamismo, mas essas religiões orientais, elas se auto-intitulam cristãos. Mormons, testemunhas de Jeová, pergunta para ele. São cristãos, eles aceitam Jesus, acreditam em Jesus. A questão é como que eles entendem Jesus, né? Mas eles falam que são cristãos, eles acreditam em Jesus. Mas que não sabemos deixa eu voltar aqui. Ela se auto-intitula cristã, mas que não sabemos que não somos. Todas elas, ou a maioria absoluta delas, são monoteístas. Tem uma atrapalhada aqui. Todas elas são monoteístas, ou seja, acreditam em um só Deus, né? Se intitulam cristãs, são monoteístas. E o que significa ser monoteísta? Que seria muito fácil para que alguém leigo identificasse sua religião como sendo ela falsa, se essa tal religião negasse a existência de um único Deus criador de todas as coisas. Então, se uma religião dessas, assim como, vamos pegar aqui como exemplo, o Testemunho de Jeová dissesse assim: nós não somos monoteístas, muitos se rejeitariam, porque todos sabem que existe apenas um Deus. Mas quando elas mexem, não na questão da existência de um só Deus, mas mexem na questão da deidade de Jesus, né? Comprometendo assim o ensino, através do ensino deles, que Jesus não é Deus, aí fica difícil, fica confuso. Alguém dizer é ou não é? Entende? Então é isso que elas trabalham. Se alguém afirmasse que existisse vários deuses, ficaria fácil rejeitar tal movimento. Eu só creio em um. Estão falando que existe vários, então, né? Ficaria fácil. Mas quando o foco da dúvida é sobre a eternidade de Jesus e sobre a sua divindade, sobre a trindade, a confusão é certa. Até porque existem textos de difíceis interpretação, até mesmo para os cristãos genuínos. Nós mesmos, muitas vezes, nos embaraçamos em explicar trindade, a união hipostática de Cristo, que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, se você não entende essas questões e não aceita, né, fica difícil. E eles confundem tudo isso, as pessoas têm difícil entendimento, difícil compreensão e acabam aderindo ao movimento mentiroso, né? Por isso, vemos nas religiões orientais e também em outros grupos religiosos
mundo afora, uma facilidade grande em desacreditar em Jesus e uma tentativa de descreditar da sua natureza divina. Então, como eu afirmei no início, eu ouvi de alguém que se diz crente dizer que no início Deus criou todas as coisas. Esse Deus que criou todas as coisas, no início ele criou também Jesus e o Espírito Santo. Mas é uma heresia ariana. Fujamos disso. Jesus e o Espírito Santo não foram criados, eles são criadores. Amém? E a próxima aula, o Senhor está sendo experimentado. Isso aqui já está. Desde o começo.